Bom dia a todos vocês. Estão me ouvindo? Ótimo. Esperar mais um segundinho só para deixar todos entrarem, para que a gente não fique interrompendo aqui. Para iniciar, eu já vou iniciar com um recado. Eu até coloquei ali, mas aquelas diretoras que são do CEMEI, se quiserem permanecer, não tem problema nenhum. Vai escutar um reforço da fala que eu já fiz na última reunião que a gente teve, né? Então, se vocês quiserem ficar e escutar novamente, ou tirar alguma dúvida, sem problemas nenhum, não tem problema de ficar na sala, tá? Agora, se acharem, não, já sabemos e tudo mais, fiquem livres, né? Outra coisa, não tem problema nenhum também. Depois eu estarei disponível no telefone. Lá ainda tem mais alguns. Muito bem, pessoal. Para a gente não demorar, vamos iniciar, tá? Então, eu sou o Anderson, acho que todos, ou quase todos, me conhecem, né? Eu trabalho como coordenador aqui da educação infantil, e esse ano a gente está fazendo um projeto, né, em parceria também com o Fundamental, por isso a Delaine está aqui do meu lado, ela já se apresenta também, para trazer algumas ações sobre a natureza, né? Então, vocês viram que entrou já no início, um pouquinho antes, que estava passando esse vídeo falando de alguns benefícios desse contato da criança com a natureza. E para isso a gente juntou alguns projetos que foi feito já no passar dos anos e em um projeto só, para que a gente consiga trazer para as crianças essas experiências com a natureza, essas vivências com a natureza, né, e casando com aquilo que está dentro do nosso currículo. Né, isso que é o mais importante, não é nenhum projeto fora daquilo que a gente já deve fazer com as crianças. A gente vai trazer uma ênfase maior no uso da natureza, dos elementos naturais para esse fim. Né? Falar um pouquinho. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Delaine, sou coordenadora de ciências aqui na secretaria, e a gente vai, esse projeto, né, idealizado ali na divisão da educação infantil e também junto com o fundamental, aonde a gente vai, junto com os primeiros anos, né, prioritariamente junto com os primeiros anos, nesse ano de 2024, e também se estender para as outras turmas, de segundo, terceiro, quarto e quinto ano, assim, conforme for se idealizando o projeto. E a gente vai fazer essa parceria junto também com a Secretaria do Meio Ambiente, para ficar mais fácil e mais moroso o processo. Isso mesmo. Então, a ideia é casar outras secretarias também e até outras instituições com a gente nesse projeto. O exemplo da IFPR, que também vai nos dar um suporte. Então, é um projeto assim que basicamente é o que o mundo está falando sobre essa questão da preservação da natureza, né, do uso consciente dos recursos naturais, da sustentabilidade. Então, a gente vem trazer algo para vocês que a maioria já faz algumas dessas ações, com certeza já fazem, né, mas a gente não tem, vamos dizer, o registro disso e nenhuma continuidade. A gente faz ações, realiza ações isoladas. E o objetivo desse projeto é a gente conseguir trazer para toda a instituição, né, toda a escola e também os CMEs, esse projeto como algo que é a essência, vamos dizer assim, da própria educação, porque é isso que está na própria BNCC, traz isso, né, que a gente deve promover o ensino, também trazendo a questão da sustentabilidade, né, o contato da criança com a natureza. Então, a gente só está trazendo um elemento que a gente precisa ter um foco um pouco maior, né, e dentro de um projeto com algumas ações que vai trazer inúmeros benefícios para as crianças e também
vai ser um norte para o professor trabalhar com as crianças quando ele, às vezes, não consegue se desprender, muitas vezes, da forma de trabalho que é mais dentro da sala. Então, esse projeto vem com o objetivo de expandir, de sair um pouquinho de dentro da sala, né, para conseguir buscar fora, dentro dos elementos que são mais naturais e também desestruturados, para trabalhar a matemática, para trabalhar a língua portuguesa, né, para perceber as mudanças, os fenômenos, né, e isso na prática, no concreto, né, na exploração da criança, na observação, que vai levar a registros, que vai levar a uma sensibilidade artística, que vai ajudá-los a se conhecer melhor, né, e poder questionar. A gente tem essa preocupação de transformar essa criança em uma criança pesquisadora, questionadora, que busca e que se sinta parte do meio ambiente, porque nós somos parte, né? As últimas pesquisas feitas sobre os projetos que envolvem o meio ambiente, notou-se que não existe um engajamento real com o meio ambiente das pessoas, principalmente dos mais novos, até 22, 25 anos, porque eles não se sentem parte da natureza, eles sentem, vamos dizer, aqueles que usam a natureza, mas não como se a natureza tivesse realmente uma importância na vida deles. A gente sabe que tem, mas o que acontece nos projetos? A gente faz um projeto, o projeto tem ali 30 dias de duração, uma semana é uma ação, só que não há continuidade, ou seja, esse jovem, essa criança que entra nesse projeto, ela fica por um determinado tempo, quando ele acaba, aquilo que é a essência do projeto, que é realmente o respeito pelo meio ambiente, né, essa energia que emana do meio ambiente e que as crianças, os adolescentes, até os jovens, conseguem aproveitar, ter contato, querer estar e ver, vamos dizer, lixo jogado na rua, ver ele mesmo mudando as ações dele para que o meio ambiente realmente receba esse benefício de você preservar e respeitar ele. O que se vê? Que terminando esses projetos, essas crianças, adolescentes, eles não permanecem fazendo aquelas ações, que elas não conseguem ficar engajadas todo o tempo, né? Elas não, como se não percebesse que uma ação que elas fazem pode prejudicar o meio ambiente e o lugar que vivem, né? O exemplo das comunidades é o próprio jogar lixo na rua, que vai entupir os bueiros e tudo mais, depois transborda, né? Fora a questão da poluição da água e tudo mais. Então, são várias coisas assim que a gente pode abordar conforme a idade da criança para ir ajudando ela a entender e desenvolver esse senso de pertencimento à natureza. Então, por isso a gente desenhou 4 ações, né, dentro de um projeto que se chama A Natureza da Criança. Por quê? Por 2 motivos. Trazendo esse nome da natureza, também brincando com essa palavra, falando da essência da própria criança, que é o estar livre, que é o brincar, né, que é estar em contato com a natureza dela mesma e também com a natureza no sentido mais do mundo, onde ela pode estar inserida também, visitando esses ambientes, tendo uma certa consciência de como esse ambiente funciona e de como ela pode impactar positivamente ou negativamente o ambiente. Então, a natureza da criança tem essa essência. Eu vou só... Deixa eu ver aqui. Alguém mandou uma mensagem, só para a gente ver. Tá só informando que está travando. Qualquer coisa, pode abrir o microfone, pessoal, porque às vezes a gente pode interromper ao momento que vocês quiserem, né, para se tem alguma dúvida. Eu vou só colocar a apresentação aqui do projeto para vocês darem uma olhadinha. Não precisa printar nada, que é basicamente só para que eu possa acompanhar aqui. Então, eu fiz esse desenho só para ficar mais ilustrativo sobre as 4 ações. Então, esse projeto envolve 4 ações. A instituição tem que adotar todas as ações? Sim, porque vocês vão ver que são ações que elas se casam, né? Uma precisa da outra para que seja um projeto mais abrangente, vamos dizer assim, e não tanto fragmentado. Ou seja, uma coisa vai sempre depender da outra para que haja esse senso de continuidade e também
uma turma possa interagir com aquilo que a outra também está fazendo, né? Então, a primeira ação desse projeto é um que hoje você pode ouvir no estado, que eles têm o Jardim de Mel, né? Podemos dizer que é inspirado nesse projeto, né? A gente trouxe aqui com o mel, cheiros e flores, e ainda acrescentei, acho que textura no projeto, porque também vai ter esse sentido, né? E o mel, porque a ideia é que seja construído dentro da instituição um meliponário, né? O meliponário, chama-se meliponário porque são as abelhas minípolas, né? Então, essas abelhas, elas possuem um ferrão atrofiado, elas, né, a grosso modo, a gente diria que não tem ferrão, porque elas não picam, né? A abelha que a gente pensou e selecionou para que seja parte desse projeto é a abelha jataí, pela sua movimentação, porque não há nenhum tipo de agressividade, ou seja, as crianças vão poder, vamos dizer, desfrutar desse projeto sem nenhum tipo de risco e nem medo, e mesmo os professores, porque isso precisa também ter essa, né, pelos professores não ter nenhum tipo de medo, porque senão não vai conseguir desempenhar essa ação de forma adequada. Ou seja, o MEL é para ele dar vida à instituição, né? No sentido de que ali vai estar uma colônia que vai estar se movimentando, que vai estar coletando o pólen, né, que vai estar produzindo o mel, seja para ela mesma, mas também vai ser possível que as crianças experimentem esse mel. Então, ele é algo que dá, vamos dizer assim, o sabor a esse projeto. Por isso, ela é a primeira ação e é uma das mais importantes, né? E aí, a questão dos cheiros, das flores, das texturas, por quê? Porque rodeando essa colônia, o que a gente propõe é que vocês construam com as crianças. Então, entenda, não é construir algo sem as crianças, é sempre com as crianças. Ah, mas o bacana é que tenha pelo menos um formato. Sim. Então, vocês podem dar início, né? A instituição, os professores, podem fazer, se não há ainda, eu sei que na maioria, pelo menos, tem um jardinzinho, algumas flores. Então, vocês podem dar início com alguns canteirinhos de flores para que isso já tenha um formato, né? Coloque um nome, faz com as crianças, faz uma votação, qual é o nome mais bonito. Pode ser trabalhado desde o nome desse meliponário, né, na instituição, com as crianças. E aí sim vocês já têm um local onde tem um certo jardim, onde tem cheiros, porque vocês podem tanto plantar flores, quanto também algumas outras ervas, né, que têm cheiros e tudo mais. E isso é importantíssimo, como a lavanda, né, que é uma flor que dura bastante tempo e ela atrai bastante as crianças para tirar ali um raminho, cheirar e tudo mais. Então, você vai estar trabalhando com as crianças muitas coisas, né? Então, é importante que essa parte do meliponário e desse jardim seja a primeira ação da instituição. Mas quem é que vai fazer isso? Pode ser startado pela própria gestão, por isso vocês são os primeiros a receber essa informação enquanto diretores e pedagogos, né? E aí vai se construindo aos poucos esse jardim, não é uma coisa que tem que estar pronto. É uma coisa que vocês vão construindo com as crianças. Como assim? Uma professora do Infantil 4 pode fazer uma atividade com terra, né? Que atividade vai ser essa? Vai ser manipular a terra, né? Sentir a textura, as quantidades. Então, nesse espaço, ela pode ir lá com as crianças, onde as crianças vão poder manipular a terra. A outra professora do Infantil 5 vai poder ir lá e fazer um canteirinho e colocar sementes com as crianças para perceber o tempo, né? Para trabalhar alguns objetivos que são dos campos de experiência, né? Onde vai ver se a criança consegue seguir comandos, unidades de medida, várias coisinhas que a gente tem dentro dos campos que vão ajudá-la, né? Dentro do planejamento e que as crianças vão desfrutar de uma experiência prazerosa, vão perceber muita coisa e a professora vai estar trabalhando muitos objetivos. Depois pode fazer registro dessa atividade, pode construir um texto com as crianças, vai fazer anotações, depois vai ter um calendário para perceber o tempo da germinação das sementes. Então, veja, são várias coisinhas que podem ser feitas. O primeiro ano, mesma coisa, né? E aí vai se expandindo conforme os objetivos de cada componente
e de cada ano que tem. Então, não é uma coisa estanque, a gente não definiu objetivos ali que não podem ser imutáveis, vamos dizer, são objetivos flexíveis que dá para se adaptar conforme a idade da criança, o ano que ela está e conforme o componente, né? Isso mesmo. Complementar? Não, pode. Eu ia complementar isso que o Anderson falou a respeito, né? A partir ali do primeiro ano, também elencar todos os objetivos de aprendizagem, com tudo isso que o Anderson falou aqui, né? E ali em diante, segundo, terceiro ano, para qual professor, né, quiser também estar participando ali das outras turmas, né, que não é prioritário para o primeiro ano, né? Estar elencando ali os objetivos de aprendizagem do primeiro ano, mas também para os professores que também já têm algum projetinho dentro da escola, que já estão trabalhando tudo isso, a parte da horta, se quiserem também aproveitar essas ações e estarem trabalhando junto, também vai ser muito importante e de grande valia. Perfeito. Deixa eu só colocar aqui para frente. Só para... Bom, então é isso. Essa criação do jardim com as crianças, volta a focar, porque assim, eu sei que de um dia para o outro vocês podem construir um jardim, né? Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que as crianças façam parte dessa ação, né? Então, né, ajudar as professoras, isso vai diretamente, agora essa mensagem para as pedagogas, ajudar as professoras a fazer um planejamento que contemple, né, o uso desse tipo de elemento natural é essencial, né? Então, é necessário que haja esse envolvimento das pedagogas sobre esse projeto, para que ajudem elas, dentro do seu planejamento, a traçar ali uma linha onde elas possam seguir dentro dessa ação, vamos dizer, que é do mel, cheiros e flores. Então, é importante. Outra coisa que eu coloquei aqui como recado, mas depois vai para vocês também um documento, colocando o passo a passo de cada ação, que vai facilitar bastante, né? Então, ali tem também um link que é da Embrapa, né? Esse link tem um curso das abelhas sem ferrão, tá? É abelhas sem ferrão nas zonas urbanas, né? Porque basicamente é a nossa realidade maior, apesar de que agora mesmo eu vi que o João entrou, que daí seria um caso diferente, mas a manipulação das abelhas é a mesma. Alguém de vocês conhece as abelhas sem ferrão ou tem medo das abelhas sem ferrão? Pode abrir o microfone e falar ou erguer a mãozinha aí. Eu quero que vocês também participem disso. Quero ouvir o que tem a dizer cada um de vocês. Claudelise, pode falar, Claudelise. Bom dia. Aqui em Bateias nós temos a produção de abelha, né, de mel da abelha jataí, produção de mel, né, da abelha jataí, no Morro Boa Vista. Eles fazem essa produção, eles vieram já na escola para dar uma palestra para as crianças a respeito. Então, quem quiser também entrar em contato com eles, assim, são especialistas, né, e podem também dar uma ajuda nesse projeto. Só que, assim, o que me preocupa, de repente, é a gente começar com esse projeto aqui e as crianças, os pais, né, se questionarem essa questão de ter abelha na escola, né, como assim? A gente vai ter que ter uma conversa importante com eles. Sim. Exatamente. Eu acho que essa conversa é para esclarecer os pais, porque tem muitos pais que já conhecem e sabem como que é o manejo dessas abelhas, né? Já tiveram interesse em saber, mas alguns pais vão ficar meio com medo, né? Mas, assim, elas são inofensivas, né? Então, vai de uma conversa mesmo com esses pais para falar um pouco do projeto e por causa que engloba a preservação da natureza, né? Então, eu acho bacana estar comentando com os pais a respeito, para eles não ficarem com medo também por causa das crianças. Isso. Antes de dar a fala para o Lenoville, que ergueu a mão, essas abelhas, né, elas ajudam muito na polinização de muitas espécies de frutas, né? Então, são, assim, hoje elas estão quase em extinção, por questões dos pesticidas, por venenos que foram liberados nos últimos anos que acabaram matando elas, o próprio fumacê agora, que estão fazendo nas cidades por conta da dengue,
também está eliminando essas abelhas. Então, você está trabalhando com, né, uma abelha que realmente você está salvando uma espécie da extinção e ajudando a natureza, né? E essas abelhas, elas são abelhas nativas, né? Alguns chamam de abelhas indígenas até. Elas são muito marginalizadas por conta da Apis, né? Que é a abelha com ferrão. E basicamente a gente falou de abelha, a gente lembra dela, né? Então é isso que a gente vai ter que desconstruir essa imagem com os pais, e para isso a gente vai ter logo em frente uma formação aí sim mais prática para vocês, para que vocês consigam dialogar com os pais sobre isso, né? Porque é assim, se vocês não conseguirem fazer essa frente com a comunidade, vai ter realmente muitos questionamentos, né, achando que é algo perigoso para as crianças. Pode falar agora. Tem uma pergunta. Acho que o Lenovi está na frente, acho que a Tanária que abriu, o Lenovi primeiro, daí pela frente. Meu marido cria abelhas em casa, sabe? A gente tem jataí, mandaçaia, e outro nome que eu não me lembro agora, uma outra espécie. Manduri, às vezes. Oi? É manduri? É mirim, não sei o que mirim. Não sei o que mirim, eu não lembro o primeiro nome. E ano passado, no final do ano, a gente já começou um projetinho com a educação infantil aqui na escola. Ele veio aqui na escola, ele conversou com as crianças, ele fez uma palestra, ele mostrou a importância das abelhas. Claro, os professores já tinham trabalhado na sala, mas também falou que essa abelha não tem ferrão, e a gente está organizando uma caixinha, até em formato de casinha, que as professoras vão pintar. Esse projeto já vem do ano passado, sabe? Antes. Então, eu estava conversando agora com a pedagoga aqui, a gente então vai dar uma boa continuidade nisso. As professoras vão pintar a casinha com motivos de abelha, alguma coisa assim, e ele vai colocar a caixinha dentro da casinha de madeira, e a gente vai colocar na horta aqui na escola. Nós já temos um jardim, e a gente já tem uma horta que também todo ano a educação infantil faz o projetinho da horta. Então, eu achei bem interessante que esse projeto vai enriquecer mais, nos dar mais ideias de como a gente fazer, né, dar continuidade nesse projeto. Perfeito, ótimo. A gente vai ter orientação, porque o meu marido ele fez esse curso da Embrapa, e ele fez vários outros cursos sobre como manusear, como cuidar, como tratar, especialmente na hora de retirada de mel e todas essas coisas. Exatamente. Perfeito. Aí, que bom. É bom saber que vocês já têm, né, esse conhecimento, algumas, porque aí vai também dando ideia para os demais, outras, né? E também para tirar esse medo que muitas vezes tem de ter o contato com essas abelhinhas. Policarpo, pode falar? Anderson, eu tenho uma pergunta, pode até ser meio boba, mas não há possibilidade de outro tipo de abelha com ferrão, no caso, fazer parte, digamos, desta colmeia que a gente vai fazer na escola, porque o ano passado, quando a gente fez o projeto do Sebrae, do Ali, a Caterine tinha dado a sugestão, né, de colocar, e daí ela falou que poderia haver essa possibilidade, né, remota, mas poderia haver essa possibilidade. Daí eu queria ver com vocês, porque com certeza os pais vão questionar a gente disso também, né? A abelha com ferrão, não existe como a gente recomendar ou autorizar pelo perigo que ela pode trazer. Lógico que as abelhas não saem atacando por aí, mas quando tem enxameação, alguma coisa assim, elas podem atacar, né? E também o movimento delas, o movimento das crianças não é muito compatível. Então, as abelhas com ferrão, para a questão de produção, logicamente, ela produz muito mais mel do que uma abelha sem ferrão. Porém, o objetivo não é da produção, né? E também é o objetivo do contato, de ser uma abelha, no caso a com ferrão aqui seria a Apis, ela é invasora, vamos dizer assim, então a gente não estaria preservando a abelha nativa, que é uma espécie de extinção e tudo mais. Então, não dá para a gente ter, primeiro pelo perigo que tem para as crianças, né, para nós mesmos, porque elas podem atacar qualquer um. E em áreas muito movimentadas não é recomendado, sabe? Então, tem que ser mesmo, mas sem ferrão. E, de preferência, a jataí, porque ela é uma abelha que eu diria assim, mais tranquila para a movimentação. Quando for abrir a colônia, né, para retirar o mel, as crianças vão poder fazer parte sem nenhum tipo de perigo. Tem algumas outras que, apesar de não picar, ainda assim elas grudam, elas entram no cabelo. Né? O caso da mandaçaia é lindo,
mas ela tem uma movimentação e um tamanho que às vezes acaba assustando quem está ali. Ela não tem perigo, mas ela assusta. E isso aí gera vários, vamos dizer assim, transtornos. Lógico, depois que a gente tiver uma certa cultura dentro disso, que a gente já conseguiu fazer 1 ano, no segundo ano, aí a gente pode ir ampliando para outras espécies sem ferrão, né? Porque daí a gente já tem um costume, já sabe lidar com ela, a sociedade também já sabe que existe, que tem, né? Então aí aos pouquinhos a gente vai ampliando esse projeto, que a ideia é que ele seja algo eterno, até porque no ano que vem não tem como você jogar as abelhas fora, né? É algo que sempre vocês vão ter e sempre vão poder estar aproveitando. Anderson, então, acho que a minha pergunta não ficou muito clara. Eu pergunto no sentido de a abelha, essa que tem ferrão, que a gente não quer, por enquanto, né, que nem você falou, ela traz perigo para as crianças, dela estar junto na colônia das abelhas sem ferrão. Não é possibilidade? Não existe. Não. E ainda assim, essas abelhas sem ferrão, a abelha apis, ela nem sequer vai até a colmeia dela tentando invadir ou coisa assim. É como se fosse algo diferente entre as duas, e uma não procura a outra. Então, esse mel não vai atrair outras abelhas com ferrão. Né? Agora entendi o que você quis dizer. Mas ela não vai atrair nenhum tipo de outra abelha que tenha ferrão e que possa trazer alguma coisa. Lógico que as abelhas estão por aí. Lógico que você vai poder ver... Vai aparecer ali alguma ou outra nas florzinhas, mas não elas atacarem o outro enxame da outra abelha sem ferrão. É muito difícil. Eu tenho várias caixinhas em casa de abelha sem ferrão. Tenho tubuna, tenho jataí, tenho mandaçaí, tenho vários tipos de espécies. E nunca aconteceu. E é na porta da minha casa que eu tenho elas, assim, as caixinhas. E nunca aconteceu. Eu não ouvi casos. Pode ser que aconteça, mas eu não ouvi casos ainda. Mais alguma pergunta a esse respeito? Não? Então, sim, vamos seguindo. Seguindo para o próximo passo. Bom, basicamente isso. Aí entraria na questão, como eu consigo as colônias? Pessoal, no momento, a gente está vendo formas da gente adquirir colônias. O que é difícil? Difícil é a gente fazer a licitação e conseguir todas as colônias. Por quê? Geralmente, a licitação, vamos dizer que um meliponário ganhe. Ele não vai ter a quantidade suficiente para todas as instituições, então ele não vai conseguir entregar. Então, vai ser bem difícil a gente fechar uma licitação para comprar as colônias para vocês. Né, pela questão da quantidade, eu teria que abrir uma quantidade, basicamente, né, para todas as instituições, senão não seria interessante. No entanto, se eu fizer isso, vai demorar o processo e, muito possivelmente, vai dar deserto, porque ninguém vai ter, porque o nosso tempo é de 30, 60 dias de entrega. Então, é muito difícil essa pessoa que ganha ter todas essas colônias. Então, enquanto a gente vai tentando uma alternativa, e eu estou vendo também com o pessoal da IFPR, para a gente ir conseguindo trazer pelo menos algumas colônias, eu vou pedir que vocês tentem fazer isso de uma forma mais orgânica, que seria alguém que tem, alguém que conhece, alguém que possa doar, né, alguma coisa assim, né? Isso seria uma opção, e às vezes as pessoas têm 2 ou 3 caixinhas em casa, às vezes colaboram com a instituição. Então, essa é uma forma mais orgânica e que não gera custos. A segunda forma seria vocês utilizarem de um recurso próprio que vocês têm, então, aqueles que têm recurso, para poder adquirir essa colônia. A colônia já vem com a caixinha, pessoal. A gente já compra ela inteira, né? Aí seria uma segunda opção. A terceira seria aguardar, né? Trabalhar com a ideia do jardim. Se fizerem o curso da Embrapa, vocês vão ver que tem formas de fazer com as crianças também as iscas para pegar essas abelhas da natureza. Apesar que agora, nesse período que vai entrar inverno, outono e inverno, é mais difícil isso acontecer, mas pode pegar, né? Não é impossível. Né? Então, aí tem como fazer essas iscas para conseguir pegar diretamente da natureza. Então, são 3 formas, e a outra seria esperar um pouco, a gente ver se a gente consegue alguma parceria para trazer essas colônias para vocês. Mas vai ser assim, aos pouquinhos, como eu disse.
ninguém tem colônias a tiracolo para todas as instituições. Então, façam esse movimento, com certeza vocês vão gostar muito do que vai acontecer depois que vocês adquirirem essas colônias, porque vocês vão ver as crianças muito animadas, indo observar, elas fazem um canudinho na saída, então ali elas ficam entrando e saindo, a observação de ver elas trazer os pólens na patinha é muito legal, né? Então, são coisas assim que vocês vão criar um movimento na escola muito diferente, dentro do CIMEI, muito diferente, né? Além dos recursos pedagógicos que vocês vão poder utilizar para ter uma observação mais objetiva, dentro de objetivos que estão dentro da nossa base, né? Nada disso é desassociado da base e não precisa fazer nada à parte, vocês vão estar trabalhando dentro daquilo que é para trabalhar. Então, assim, é mais um projeto. Não, na verdade, ele é quase um planejamento pronto para que a professora consiga ir trabalhando tudo o que ela precisa com as crianças. Aí você vai estar trabalhando, né, vamos dizer, só da parte da educação infantil, você está trabalhando tipos de moradia, né? Porque ali tem, você está trabalhando com entidades, está trabalhando família também, animais que são silvestres, animais domésticos, então várias coisas que você vai conseguir só com as abelhas trabalhar. Por isso ela é crucial a gente conseguir adquirir. Então, quem conseguir organicamente, maravilha, quem conseguir ter o dinheiro para comprar a média hoje que eu consegui aqui acho que foi na Rondinha, que tem um meliponário aqui também, né, e mais o exemplo que ela deu, do Boa Vista, ali ele me passou um preço de 230, mas se não precisar da nota fiscal, se precisar, fica um pouco mais, mas aí vocês sabem melhor do que eu lidar com a questão do dinheiro que vocês têm, como vocês conseguem adquirir, né, porque aí vocês já dão um passo a mais. Quem quiser esperar da nossa parte vir isso, ótimo, a gente vai também buscar trazer essas colônias para quem não conseguir, mas demora um pouco mais, só para vocês situarem na questão do tempo. Mesmo assim, o curso é bacana que vocês façam, incentive os professores, não é um curso comprido, é um curso bem, em tese ele é curto, né, porque a manipulação e a manutenção das colônias são simples, né, e muito saboroso, com certeza, porque vocês vão estar ali experimentando algo que é uma delícia, né, e super caro também. Se vocês forem comprar, pesquisa na internet, 1 litro do mel da Jataí, vocês vão ver o preço que custa. Não é barato, né? Então, essas são, né? Depois podem perguntar se vocês quiserem mais alguma coisa. As outras vão ser mais rápidas, pessoal, então não se assustem do tempo. Essa aqui seria o chá e a trilha literária, né? O ano passado a gente fez uma trilha literária lá no parque, que foi aquele dia da família no parque, toda a secretaria se mobilizou, não sei se alguns de vocês participaram. Mas a ideia foi bacana, e a gente pensou em por que não promover isso dentro das instituições, mas também aqui, né? Porque vocês sabem que aqui a gente tem o Bosque da Ciência, que foi feita uma trilha há um tempo atrás, e o que a gente pensou em resgatar esse bosque, né, em parceria com o meio ambiente, nós já fomos ver, já conversamos com a Adelane, com o pessoal do meio ambiente, e a gente vai buscar tanto revitalizar ali essa trilha, quanto dar a ela um sentido mais literário, ou seja, algo muito parecido com o que tem em Curitiba, lá no Bosque do Alemão, de construir uma trilha onde tenha histórias infantis, que vocês possam, futuramente, quando isso estiver pronto, trazer as crianças aqui para fazer esse caminho, né, e vivenciar com elas, olhar o meliponário que tem aqui, também vai ter a parte sensorial, porque tudo isso estava dentro desse projeto do Bosque da Ciência, que a gente vai reativar junto aqui com o pessoal do meio ambiente. Então, vai ser bem interessante, bem legal. Mas é legal também que vocês tenham dentro da instituição esse tipo de ação, ou seja, uma trilha literária dentro da instituição. Aí vocês vão falar assim, Anderson, vem falar para nós isso, sendo que aqui não tem espaço para nada, você sabe da minha condição. Eu sei, né? Eu tentei lembrar de todas as instituições que eu pude, das visitas que eu já fiz, para saber do espaço que tem. A ideia é que vocês criem algo que tenha um certo portal, ou seja, uma entrada, que percorra por um caminho e que chegue a um ponto onde vocês vão poder fazer ali como se fosse o local de leite, ou seja, terminou a trilha ali, as crianças vão poder sentar, as crianças vão poder manipular os livros, ler os livros, ali é possível que seja contadas histórias para as crianças, né, que a professora já preparou e vai lá e conta.
várias coisas, ali um momento delay. Daí vocês pensam, mas o legal é que seja na natureza. Sim, se a escola tem um espaço onde tem grama, onde tem natureza, o melhor seria. Então, que tenha um início, que percorra, e essa trilha é interessante que passe por dentro do meliponário, ou seja, onde o meliponário está, essa trilha deve passar, né, até chegar ao ponto final, que é esse ponto onde eles vão poder ler as histórias e tal. Aí você fala, mas eu não tenho a natureza aqui. Como que eu faço? A parte do meliponário pode ser feito também em vasos, caso não tenha como fazer diretamente no chão, ou seja, vocês podem plantar as flores em vasos e também manter essa caixinha da abelha até parafusada na própria parede, né? Não tem problema, desde que vocês promovam essa experiência para as crianças, conforme a condição que a instituição tem, né? Esse é o objetivo, promover essa experiência para as crianças, mas conforme a realidade de vocês. Não é exigido que se crie terra onde não tem, mas vocês podem, e dentro do projeto está ali toda a adaptação para que se faça o plantio em vasos, né? Então, isso não há problema nenhum. Mas e aonde que eu vou com eles para realizar daí a leitura? Vocês podem fazer todo esse movimento e ir para a própria biblioteca, ou fazer para que fique numa área do pátio, um lugarzinho que fique, que eles possam fazer esse ato da leitura, participe das contações da história, e aí o que ficou como início ali, o chá, onde que vocês podem também promover, porque veja, a ideia desse jardim que também tem ervas, onde que vocês podem fazer chá, esse tipo de coisa. E também, isso aí dá para conversar junto com o pessoal da alimentação, que tipos de chá pode, mas isso não é uma coisa de outro mundo, né? E as crianças vão poder experimentar e desfrutar desse momento, que seria um momento de prazer, né? Porque a gente chama de momento deleite, né? Dentro dessa trilha, o que tem que ter? Você pode colocar personagens, pode colocar itens, algumas coisas que remetam às histórias infantis, porque mesmo quando as crianças não estiverem, né, sendo guiadas pela professora nessa trilha, elas possam olhar aquilo e relacionar com aquilo que elas já sabem, né? É o saber da criança e o conhecimento já existente, né? Então, os saberes e conhecimentos é essa a ideia. Então, dentro dessa trilha, é possível ir trazendo esses itens e, aos poucos, ir enriquecendo essa trilha. Como eu disse, é toda uma construção, não é algo para estar pronto e acabado amanhã. É toda uma construção junto com as crianças, né, e com todos os parceiros de dentro da instituição. Então, é isso que é importante, ele trazer todo mundo para esse projeto. Mas a tia da cozinha pode participar, o da limpeza, a professora, o monitor, pode, né? Mas desde que não tire o protagonismo, que é o da criança. É isso que a gente quer, que a criança vivencie essa experiência, que ela não seja só aquele que vai até essa trilha e só passa, é aquela que ajudou, às vezes, a plantar o pezinho da lavanda que está lá, que ajudou a fixar aquela estaca com uma frase. É isso que a gente quer, que o professor consiga trazer objetivos, que está no nosso currículo, e a gente analisou com a Adelaine, tanto na educação infantil quanto no primeiro ano, é super possível, né? E pode-se até extrapolar, no caso do primeiro ano, com outros componentes também, conforme o objetivo que a professora quer trabalhar. Não precisa se limitar só ao que é de ciências, né? E na educação infantil, como trabalha os campos, com todos os objetivos que tem no campo. Porque os campos, eles estão desde o conhecimento da autoconfiança da criança, porque às vezes a criança olhar a abelha ou chegar perto, ela precisa se conhecer, ela precisa ter confiança que ela vai lá e é segura. Então, você está trabalhando coisas que estão na nossa base, que é importante para a criança, né? Então, essa trilha e o chá, ele é também um toque a mais, que vai trazer ali um contexto, né, literário para a criança, onde ela vai poder percorrer tanto junto com a professora, quanto também, quando estiver nos momentos de intervalo, ela vai poder fazer essa ação de passar por ali e ter aquele local como referência, certo? Basicamente era isso sobre a trilha e o chá. Tem alguma pergunta sobre isso? O que vocês me dizem? É possível realizar esse tipo de ação? Pode falar. Pode falar, Vilma. Não abriu o microfone, Vilma, ainda.
Agora sim. Olá, bom dia para todos. Bom dia. Compartilhar uma experiência que tivemos no ano passado, né? Maria Joana tem um bosque, acho que o Anderson sabe. Então, no passado, terceiro ano, foi feito um projeto da qual a gente conseguiu que 2 biólogos fossem lá e temos as duas espécies das abelhinhas. Não tem perigo dela estar, outras abelhas vindo atacar, né? E foi bem bacana, porque foi feito, tipo, a espécie de um jardim, da qual várias espécies de flores, a florzinha de mel, as ervas, né? Então, como era o terceiro ano, as meninas da educação infantil também iam trabalhar. Então, foi trabalhado a natureza, a biodiversidade, a importância da preservação, né? Teve a degustação do mel, foi muito enriquecedor. Eu acho que o Anderson foi lá, foi maravilhoso, que nem eu digo assim. Depois eu fui me aprofundar mais, ler e ver que essas abelhinhas podem ter a colmeia, a casinha delas, até em apartamento, com alguns vasos e flores, que elas também ajudam. Elas vão longe levando a polinização das flores, né? Então, assim, eu acho lindo, claro. Como você disse, tem essa dificuldade, depende de todas poder tem o projeto da Embrapa, então, assim, entrando um pouquinho para enriquecer e dizer que foi muito lindo e era visível, perceptível você olhar nos olhos das crianças e elas se encantarem. A vivência, o que elas vivenciaram, aquilo ficou realmente, né? E está lá na escola, a gente vai usar agora em outros projetos também, como tem, ali trabalha moradias, tantas outras coisas que vêm contribuir, né, com a vivência e o aprendizado das nossas crianças. Então, eu vi que a Tanara perguntou se existe a possibilidade de outras abelhas irem até lá, né, invadir. Isso nunca aconteceu. Está perto de um ano que a gente tem lá e foi plantado também. Os biólogos vieram e daí trouxeram outras espécies, assim, como o Anderson falou, de chás, outras espécies de árvores nativas que produzem, né, que as florzinhas afloradas agora no inverno. Então, é um projeto bem enriquecedor. E, assim, é possível ter, sim, até na minha casa, eu já estou vendo, né, a gente já tem uma, e até em apartamento é possível ter essa mini colmeia, essas abelhinhas. E as crianças aprendem, sim, então, assim, eu acho que vai ser bem interessante, bem, assim, vai ser enriquecedor. Eu queria contribuir, sabe, Anderson, falando um pouquinho dessa vivência. Claro que tem muitas outras coisas, mas impactou os terceiros anos, a educação infantil, o primeiro ano, foi uma construção, assim, de que todos, eu digo assim, que todos eles são responsáveis por cuidar do meio ambiente e das nossas abelhinhas também. Já a conscientização de não cortar uma florzinha, né? Que é mais bonito ver a flor no jardim, no pé. Então, aí, e uma série de outros, né? Outras ações que a gente vai trabalhando na natureza. Isso. Era isso. Obrigado, Vion, pelo teu relato. Foi muito importante, mostrando que é possível. Até quando a gente soube que tinham lá, que é um projeto que veio, e também é um projeto que está em paralelo, que vai contemplar mais algumas escolas esse ano, esse também aí com a doação das abelhas, né, que daí é um projeto à parte, mas que vem esse ano também. É muito importante saber que dá certo, né, e que quem já tem está colhendo também os proveitos disso, né, e algo assim que é crucial para que as crianças entendam, né. Tem mais um videozinho que eu não passei, porque ele não é longo, mas ele vai falar do déficit de natureza que as crianças têm, né? E o que pode causar nas crianças esse afastamento desse ambiente natural, desse contato com a natureza, né? Transtorno de ansiedade, né? Até a falta da própria criatividade, mas a falta de pertencimento, né? A sua identidade, várias coisas que têm acontecido com as crianças,
né, por não estar em contato com a natureza. Até a questão da sensibilidade, hoje da integração sensorial e várias outras questões que as crianças sofrem, porque elas vivem um mundo muito estéril, né, feito de plástico, feito de coisas que não as afetam, e quando elas entram em contato com, até mesmo com a própria escola, no caso do Infantil 4, quando elas entram no Infantil 4 direto, elas têm ali um contato com uma sociedade que elas não faziam ideia, né? Então, é preciso dessas experiências para ajudar as crianças a desenvolver os próprios sentidos, né? Então, isso é muito importante. Então, essas são as duas primeiras ações que a gente achou importante, e que não são ações que vocês não fazem, como vocês já ali colocaram, algumas já têm esse contato, então, veja, é só a questão de tornar isso permanente, né? Aí, o próximo passo, a próxima ação, é uma ação de sustentabilidade, né? Que ação é essa de sustentabilidade? É uma ação que a gente deve desenvolver dentro com a comunidade, ou seja, trazer a comunidade para dentro da instituição, levar a instituição para dentro das casas, né? Então, às vezes, a gente fala muito isso, trazer a comunidade para a instituição, fazer a comunidade fazer parte, sim, mas a escola, ela é parte da comunidade. Já pensaram nisso? Que a escola que está inserida numa comunidade, ela afeta a comunidade, assim como a comunidade a afeta. Uma afeta a outra, e o que a gente traz dentro da escola, o que a gente oferta para essas crianças, é o que vai ajudá-las a se posicionar nesse mundo, né? Então, a gente tem que saber o que a gente quer desenvolver. A gente quer desenvolver com eles só técnicas, só conteúdos, porque isso vai fazer parte do dia a dia deles para conseguir trabalho e tal, mas a gente também vai passar para eles valores, formas de agir no mundo, né? A gentileza, ser uma pessoa de boa fé, vamos colocar assim, uma pessoa boa, que desenvolva ações em prol de todos, né? Não só no individual, porque às vezes quando a gente fala do mercado de trabalho, é individual. Quando a gente fala de ações que pensa no outro, que pensa no meio ambiente, ela é de uma forma muito maior, né? Realizar uma ação sozinho, vocês sabem, se eu falar para vocês, façam lá o jardim, amanhã mesmo vocês passem e compram uma caixinha de flores, compram um meliponá, uma caixinha, uma colmeia e colocam lá, manhã de tarde vocês me dizem, está pronto, né? Mas quando toca de vocês conversarem com os professores de vocês, com toda essa equipe, que elas têm que desenvolver um projeto, que elas têm que entender o que é aquilo, ajudar as crianças a experienciar, desenvolver nas crianças esses conceitos, isso é difícil, isso não é para amanhã, né? Isso é uma construção, é com o tempo, e o que a gente começa no Infantil 4, né, ou no primeiro ano, ou até no Infantil 5 de 2024, vai estar bem desenvolvido no Infantil 4, Infantil 5, primeiro ano de 2030, porque o professor melhorou, a essência da escola é outra, né? Ela se desenvolveu em cima de algo mais voltado ao contato da criança com a natureza e também mais engajada a essas causas que são uma emergência hoje no nosso mundo. Então, esse projeto de sustentabilidade, ele nos diz respeito do quê? Coisas que a gente possa envolver a comunidade, simples, não é vocês redescobrirem coisas, não é criarem coisas novas, é pegar projetos que já existem por aí, mas trazer para dentro da instituição e ajudar as famílias a entenderem da importância disso. Um exemplo, a reciclagem é algo importante, separar o lixo é algo importante, que vocês podem envolver a comunidade ali e podem ajudá-las dentro de casa a conseguir separar o lixo, solicitar que passe aquele lixo que não é lixo para pegar. Então, são coisas assim que a gente pode trazer, principalmente para dentro das comunidades que sofrem muito com isso. Reutilização da água, né? Evitar o desperdício, a Adelaine falou muito bem, às vezes se desperdiça muita água, isso impacta desde financeiramente para eles, mas também na questão do reservatório como um todo. Pensar que, eu gasto porque eu posso pagar, isso não quer dizer nada, porque você gasta, mas pode faltar para todos, né? Então, ter essa consciência é muito interessante. E também a questão delas reaproveitarem o que tem, e fora o consumo, que pode ser plantado desde uma cebolinha, né, ou um pé de tomate, qualquer coisa nesse sentido, já vai ajudá-las a ter uma alimentação mais saudável e sustentável,
dentro de potes e vasos, ou até mesmo na terra, conforme eles tenham essa possibilidade. Então, essa sustentabilidade, essa ação, ela é muito, vamos dizer assim, do interesse da instituição. Então, não tem ali o que vocês devem fazer, mas tem ali algumas ideias que vocês podem fazer para que vocês tragam a comunidade a participar de algo que é desenvolvido dentro da instituição com as próprias crianças, né, e que eles possam levar para casa esse conceito, levar isso na cabeça, que eles pensem nisso e desenvolvam. Quando você trabalha com as crianças, a reciclagem é muito bacana, porque eles vão chegar em casa e eles vão falar sobre isso com os pais. Então, é preciso que os pais também estejam a par para que eles sustentem isso com a criança, porque às vezes a criança leva para casa, o pai não dá bola, né? E aí a criança volta frustrada. Então, é importante que a gente consiga fazer isso de uma forma que os pais estejam conscientes da importância, né, de ter uma consciência ecológica, vamos dizer assim, e promover tanto dentro da sua própria casa ações que ajudem na preservação da natureza e até mesmo da própria sustentabilidade, como pegar a água da chuva para lavar calçadas, o carro, né, construir uma pequena hortinha. Essas coisas vocês podem fazer dentro da instituição e fazer com que reverbere nas casas também. Ou um projeto que eu fiz muito, muito bacaninho uma vez sobre reciclagem com as crianças, e foi bem orgânico, e foi bem, assim, eu vou dizer, eu tenho todos os registros disso em foto e até mesmo vídeo. A gente fez o quê? Um álbum de figurinhas dentro da própria escola, né, onde eu tirei fotos da escola, de qualquer coisa que tinha referente, seja a fachada da escola, no momento na quadra, de uma atividade mais externa, de um espaço, e ali, dentro daquele álbum, foi colocado essas fotos. E aí, cada vez que as crianças traziam os PET, os recicláveis, a gente dava para eles um pacotinho de figurinha, e eles iam preenchendo esse álbum com essas figurinhas. Quando terminava de preencher, eles ganharam, e isso foi na época, com parceria do Horto, uma mudinha, que era um pé de pitanga, algo assim. Então, isso é muito importante, porque você está fazendo algo que as crianças começam a ver. Eu achei até no início que talvez não fosse dar futuro, não fosse para frente. Falei, não, eles não vão nem trazer. Quando eu cheguei no primeiro dia, tinha filas, todas com recicláveis ali dentro das sacolinhas para trocar pelas figurinhas, e eles desenvolveram esse conceito da preservação, né? E a gente fez também um apanhado pela escola toda, onde tinha plástico jogado, PET, eles trabalharam essa consciência que não podem atirar coisas né, ali ao redor da escola, e muito menos na sua casa ou até em frente, né, na rua. Então, eles foram desenvolvendo isso. Então, isso é muito importante. E depois de alguns anos, uma menina chegou para mim e falou, professor, tem um pezinho de pitanga que já está dando pitanga. Eu falei, mas que pé de pitanga é esse? Aí ela falou que ela ganhou no projeto. Veja só, eles levaram, eles plantaram, eles estavam colhendo coisas, né, e que foi dentro de um projeto como esse. Então, é importante a gente usar a nossa criatividade, incentivar os professores, dar um pouquinho de trabalho, vou dizer que dá, mas isso é algo muito bom que a gente está desenvolvendo junto com as crianças. Então, esse projeto de sustentabilidade, ele é um projeto que ele não vai ter, vamos dizer assim, um norte, vocês que vão decidir dentro da instituição de vocês o que podem fazer, desde o mais simples ao mais complexo, é vocês que vão idealizar isso, mas importante que envolva a comunidade e que consiga trabalhar com a criança algo que dentro da casa dela ela também saiba e que os pais também estejam conscientes e possam desenvolver esses projetos lá. Aí, a última ação. Essa ação também foi um resgate de uma ação que já foi feita, acho que em 2018 ou 2019, se não me engano, que são dos pequenos exploradores. A ideia, eu até coloquei ele aqui, o pequeno explorador, ele tem todo um passo a passo também. Porém, o pequeno explorador, ele é uma ferramenta de ensino, ou seja, você quer trabalhar alguma coisa com as crianças, e você vai usar aqueles passos para você desenvolver, com a ideia de que você vai expandir essa sala e vai retirar essas crianças para ambiente externo, ou seja, eles vão fazer uma pesquisa de campo, eles vão em busca de algo, né? E isso requer uma preparação antes, né? Algo que vai antecipar essa saída da sala, ou seja, toda a preparação
da professora, seja a preparação desde organizar a mochilinha, né, que eles vão sair para eles poderem coletar as coisas e trazer dentro dela, e a gente foi enviado para as instituições essas mochilinhas saco de algodão cru, algumas ainda tem, a gente vai conseguir mais também, conforme esse projeto vai avançando, né? E aí lá, durante essa expedição, pegar aquilo que a professora já previamente preparou, o que eu quero que essas crianças encontrem. Um exemplo, vamos trabalhar agora com a questão da dengue. Eu posso ir lá fora e já deixar lá um pneu com água, uma latinha, alguma coisa assim, e eu vou sair com essas crianças realmente procurando. Ah, mas lá não precisa nem levar. Tem. Então, é uma forma de já criar uma ação junto com a escola, né? Vai lá e identifica, olha, isso aqui é um foco do mosquito, então tem que virar de ponta cabeça, tirar de lá, colocar no lixo. Então, todas essas ações podem ser feitas com as crianças e a professora que vai promover isso dentro do seu planejamento. Mas saindo da sala, tendo todo esse planejamento que ajuda a criança na sua organização, e ela sai, ela vai fazer toda essa busca, essa pesquisa, e depois vai voltar com essas crianças, e ali elas vão ver o que eles conseguiram colher, seja itens mesmo, como seja gravetos, latinha, o que foi que eles coletaram, ou observação que fizeram, e ali vai poder, vamos dizer assim, reviver com as crianças a experiência, transformar aquilo num texto, fazer uma lista dos itens que conseguiram colher ou buscaram, né? E tudo conforme o objetivo da professora. Então, pode ser usado para qualquer coisa. Então, os pequenos exploradores é uma ferramenta que qualquer professor pode usar, desde o infantil 4, né, ou infantil 1, primeira etapa, até o 5º ano. Por quê? Porque vai tirar a criança para uma pesquisa em algo que a professora tem os seus objetivos, ou quer desenvolver com essas crianças. E isso é muito importante. A gente tem crianças muito dentro da sala, né? E a gente trabalha com o conceito de desemparedar a educação, ou seja, as coisas não estão somente da sala, elas têm coisas fora, né? Então, as crianças têm que pesquisar, elas têm que ver, elas têm que se importar com isso, né? Como diz uma vez que eu trabalhei a questão da reciclagem, e eu falando sobre a questão de não jogar lixo no chão, que eles tinham que segurar mesmo um papelzinho de bala e chegar quando achar um lixinho e jogar. Aí uma menininha falou assim para mim, mas se eu falar, e tem pessoa que joga. Eu falei, então você fala para ela que ela não pode jogar. Aí ela falou, mas ela vai falar que o problema não é meu. Aí eu falei assim, mas como o mundo é nosso, o problema é de todos nós. Então você pode falar que o problema é seu sim, porque o mundo é de todos, não é de um só. Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia que o que um faz afeta o outro, né? E o que um faz a favor da natureza vai beneficiar todos, mas precisa de mais ações. E isso a gente está startando isso com vocês, para que vocês nos ajudem comprando essa ideia, né? E vai ter um projeto que está bem escrito dos passo a passo para ajudar, para que isso não seja uma dificuldade para nenhum professor, né? E, com certeza, vai trazer inúmeros benefícios. Vocês viram que do lado tem ali pequenos exploradores, tem o ODS 4, certo? Também tem a ODS 12. Só vou colocar aqui para vocês verem, né? Dentro de cada um desses, tem aqui ó, o ODS 4 e 12, o ODS 4, o ODS 4 e 12, o ODS 4. Para que eu coloquei isso aqui? Porque todas essas ações, elas estão pautadas dentro também de objetivos da ODS, né? Esses objetivos, eles são os que concorrem geralmente a prêmio no SESI ODS, né? No que o ano passado, até teve algumas diretoras que estão aqui que participaram, né? Que ganharam prêmios, e isso é muito importante, porque quando vocês vão desenvolver esse projeto, vocês vão poder cadastrá-los posteriormente dentro da ODS, e podem ser premiados ainda por isso, né? E dependendo onde vocês cadastrem, né, tem coisas que até reverbera isso em benefícios para a instituição, ou até mesmo em prêmios com valor em dinheiro. Mas, pelo menos, eu tenho certeza que o selo da ODS, todas conseguem ganhar assim que cadastrarem.
né? Isso é tão bacana porque a gente foi lá, a Claudelise, acho que foi também, né, Claudelise? Foi sim, não acho, tenho certeza que foi, né? A Claudelise foi lá e viu como é aquele movimento e como as pessoas que chegaram nas mesas se encantaram com aquilo que foi dito. Então, a gente tem muito para mostrar para todo esse, né, seja o Paraná, ou seja o Brasil, e seja até o mundo. E a gente faz essas coisas, isso que dói, muitas coisas a gente já faz, mas não registra. Então, a ideia é que a gente tenha o registro. Então, veja, a ODS 4, a garantir a todos os alunos adquirir conhecimentos e habilidades necessárias para promover desenvolvimento sustentável, inclusive em outros, por meio da educação e para desenvolvimento sustentável, de estilos de vida sustentáveis, né, direitos humanos, igualdade de gênero. Então, veja, ali já tem o que eu pautei como dá para se cadastrar dentro desse, mas basicamente tudo, porque aonde diz a ODS 4 que é a educação de qualidade, qualquer projeto que a gente faça que vise a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento de estilos de vida sustentável, eu já posso colocar. Né? Então, ali eu posso colocar o meliponário, posso colocar a trilha ecológica, né, a trilha literária, que também é uma trilha que tem contato com o meio ambiente, posso colocar esse de sustentabilidade, assim como do pequeno explorador, que vai ter essa inserção na natureza e observação, e vai desenvolvendo esse senso de sustentabilidade nas crianças, né? E aí, também o 12, que é geralmente o que mais se destaca, quando fazem esses projetos, é reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, reciclagem, reutilização, né, a garantir que pessoas em todos os lugares tenham informações relevantes, conscientização, desenvolvimento sustentável, que daí entra essa ação de envolver a comunidade, de trazer essas informações para a comunidade. E, enquanto educação, também a nossa missão, não só levar para as crianças, como também para os pais. Quando você engaja os pais dentro da instituição, isso tem algumas escolas que já fazem isso de forma mais, vamos dizer assim, acentuada, até que isso mostra mais essa união da comunidade com a escola, outras que são mais tímidas, mas é importante que a gente traga esses pais a participar e levem vamos dizer, esses valores para os pais. Eles precisam também disso. Se a gente quer um futuro para nossas crianças, também é investindo naquele que cuida dessas crianças, porque senão o que a gente constrói em 4 horas ou 8, 9 horas é destruído num fim de semana, né? Então, a gente precisa que os pais estejam juntos. Vão ser todos? Vocês sabem muito bem que a gente tem uma dificuldade de atingir todos, com certeza, mas o quanto a gente atingir vai ser já uma maravilha. Tenho certeza que é um projeto que, além de render boas vivências para as crianças, né, trazer um prazer também na atuação do professor, que o professor tem que sentir prazer na sua ação pedagógica e não desgosto e não cansaço, ele tem que sentir prazer, vai também reverberar positivamente na imagem da instituição, que vai estar pensando numa criança ligada à natureza e nesse senso de sustentabilidade, né, de preservação ao meio ambiente, que vai atrair também, vou dizer para vocês, até reportagens sobre isso. Provavelmente, iniciando todo esse projeto, vocês vão receber pessoas interessadas a ouvi-los e saber como está sendo o desenvolvimento desse projeto. Certo? Uma coisa, acho que era para ser rápida, né? Acho que já falou tudo, né? Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês acham? É possível tudo isso? Não é possível? Pode... Anderson. Oi? Oi. Eu só estou em dúvida ali, Anderson. Ainda tenho só uma dúvida com relação a esse projeto. Eu não entendi muito bem, eu entrei um pouquinho depois, para a escola inteira, para a educação infantil, primeiro ano. Ah, sim, isso é bem importante. São 4 ações. Claro que vocês, pela organização e demanda do professor, vocês podem, se quiserem, né, dar como responsabilidade de iniciar para turmas diferentes, não há problema nenhum, né? Mas a ideia é que todos tenham esse acesso a essas ações, ou seja, mesmo que o primeiro ano tenha feito a questão da trilha literária, mas que o infantil 4 e 5 possam passar por essa trilha dentro dos planejamentos da professora, que ela faça esse trajeto, que ela também leve coisas para isso, porque é uma construção em conjunto, ele não é uma construção individual, vamos dizer assim, todos vão cuidar das abelhas, todas vão cuidar do jardim, todas vão promover experiências
com esses objetivos, né? Não é algo que vai ficar sempre isolado, porque vai ser um registro disso como instituição, não vai ser um registro disso como em turmas individuais, sabe? Quer complementar, Adeline? Acho que é isso, né? E também para as outras turmas também, elas também podem estar iniciando esse projeto, não só o primeiro ano, tá? O segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí, conforme for a organização da escola. Uhum. A ideia é que a gente colocou no primeiro ano, porque vai trabalhar muito essa questão do lúdico, tem objetivos que são bem tranquilos para se trabalhar com as crianças, mas que pode ser trabalhado em qualquer ano seguinte, né? Vamos dizer, precisava virar a terra para as crianças menores, é mais difícil, mas para o quinto ano seria bem tranquilo fazer isso. Então, pode levar o quinto ano. Lógico que tem que estar linkado a objetivos que quer trabalhar, seja a questão dos insetos que vão achar, as minhocas, a mudança o que for, mas tem que estar linkado sempre a algo dentro do currículo nosso, né? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Obrigada. Acho que é isso, pessoal. Há uma ideia, até aproveitar que a Cláudia até está ali, ela estava conversando com ela, e ela disse que ia solicitar para que as crianças trouxessem uma mudinha para fazer o jardim. Eu achei muito bacana, né? Porque você pode solicitar, e isso vai sendo uma construção junto com as crianças. Então, a gente pode fazer essas ações para dar esse sentido de que a criança pertence. E eu vou dizer uma experiência que eu tive uma vez de pintar o muro com as crianças. A gente fez uns desenhos bem bacanas, assim, do Romero Brito, e as crianças iam lá pintar. Como diminuiu a questão delas sujarem os muros, delas riscarem, porque elas conseguiram ver um sentido na construção daquilo. Então, tudo que a gente envolve a criança na construção, ela sente-se pertencente àquilo, e ela não vai depredar, ela vai falar para a família, não vai vir um irmão mais velho, né? No caso das comunidades, onde a comunidade às vezes pula o muro da escola nos finais de semana, mas ele sabe que é o irmão dele que está ali, que é alguém da família que está construindo, ele não vai destruir. Mas quando a gente faz uma coisa isolada sem as crianças participando, eles não se sentem pertencentes à escola, eles não sentem que fazem parte daquela construção, e isso leva eles a destruírem, a não zelarem por aquilo que é deles, né? Então, a gente deve sempre envolver. É isso, pessoal? Alguém quer falar? Deixa eu indicar uma pessoa para falar, deixa eu ver que eu venho aqui. O Jaime, já que é um representante masculino. Jaime, está aí ainda, Jaime? Pode falar um pouco. Não estou ouvindo, Jaime. Acho que está desligado. Não está funcionando. Acho que o teu microfone, Jaime. Deixa eu ver aqui se tem um recado. Não. O teu oi eu vi aqui, mas o microfone acho que não está funcionando. Que pena. Mais alguém, outra hora, então você fala para nós, Jaime, quando você quiser. O João, então, vamos ver se o João está aí, só porque eu queria uma figura masculina, porque nós somos poucos, e nem somos colocados no gênero, é sempre para todas vocês, né, Jaime? Sempre uma coisa assim. Então, vamos ver se o João está, que ele pode falar também um pouco. Lá, o João Everaldo. Pode falar, João, à vontade. Eu acho que as ideias que foram colocadas aí, todo esse trabalho que a gente tem que fazer, ele vai ajudar bastante. Por exemplo, nós que somos aqui do campo, que o nosso trabalho aqui tá ligado ao campo. A gente tem aquela ligação, e eles conhecem, e nossos alunos também conhecem, nossos estudantes, né, conhecem bastante da natureza aqui. Eles, no projeto da horta do ano passado que foi feito, né, eles se envolveram tanto com a lagarta da borboleta, eles viram todo o processo de desenvolvimento dela. Então, esse da abelha e esse da trilha, eu acho que vai ser fantástico para eles. Que bom.
Legal. É bom saber desse envolvimento e esse engajamento. Obrigado, João, pela sua colaboração. E, de fato, né, no campo, a escola do campo que a gente tem, são 3 escolas que pode aproveitar muito, né, disso. E eu lembro, eu fui de escola do campo, e eu lembro de uma vez que uma professora de biologia levou a gente para buscar a barba de pau no mato e falando dos líquens, alguma coisa, como aquela aula me marcou, sendo que eu tinha contato com isso dia a dia, né? Mas às vezes não tem os conceitos, às vezes não nomeia, e como é bom alguém que medie esse conhecimento, e é a nossa função enquanto professor. Obrigado, João. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, podem encaminhar para a gente vai respondendo. É um projeto que vocês vão ter o nosso total apoio, e constantemente nossas visitas para ajudar vocês naquilo que for preciso. E nós vamos fazer também um formulário de acompanhamento, ou seja, cada ação que vocês vão fazendo, vocês podem ir depositando lá as fotos, descrevendo as dificuldades ou as coisas, as descobertas que fizeram, ou aquilo que vocês acreditam ser bacana para compartilhar, para que não precise a gente ficar cutucando vocês atrás de foto quando precisar. Porque aí a gente vai ter sempre isso, e a gente vai poder já ir fazendo as matérias sobre isso, de como está o desenvolvimento de cada um. Se tiverem dificuldade, pessoal, nos procurem, falem com a gente, tá? Porque nós vamos dar o suporte que vocês precisam, ou chorar junto com vocês também, se a gente não conseguir dar o suporte. Mas a gente está junto, não é algo para ser pesado, é algo para complementar, para ser uma ferramenta, para ajudar a gente nas dificuldades que a gente tem no dia a dia, às vezes, para fazer algo mais integrado à natureza. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Demorou mais do que a gente imaginou, mas acredito que foi bem proveitoso. Só abram... Não. Abram as câmeras só para a gente fazer uma última foto, aqui, um print, né? Só para a gente registrar esse momento, né? Que vai ficar bem marcado como o nosso marco, né? De primeiro encontro de algo que vai ser grandioso no município como um todo. Bom, sorrisos. Deixa eu ver como é que eu dou para aqui. Vamos lá. Aí, pessoal, muito obrigado mesmo. E força, foco e fé para todo mundo, que vai dar certo e esse ano vai ser maravilhoso. Obrigada, tchau. Até mais. Até.